Nas sombras, onde a névoa obscurece os contornos da realidade, reside um ser ancestral e implacável. O Conjurlock, um nome que ecoa nos corredores da história do cinema, aguarda pacientemente a chegada da noite. Em seu castelo, as paredes parecem sussurrar segredos sombrios. Com a estreia da nova adaptação de Nosferatu, dirigida por Robert Eggers e estrelado por Willem Dafoe e grande elenco, a lenda do vampiro mais aterrorizante do cinema está prestes a ser reescrita. Friedrich Wilhelm Murnau, um diretor alemão, deu vida a um dos vampiros mais famosos da história em 1922. E atualmente ganha um remake inspirado onde Eggers tenta construir a mesma atmosfera de terror da versão cinematográfica original. Este é o Película Podcast. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Daniel Pinheiro e no episódio de hoje você vai conhecer um pouco mais da relação entre os vampiros Drácula e Nosferatu. Recado super rápido antes de começarmos o nosso episódio. Se você gosta de conteúdos como esse, por favor, não deixe de seguir e compartilhar o podcast aqui no Spotify e nas outras redes. Isso é muito importante para que o nosso trabalho ganhe mais relevância e chegue a mais pessoas. Recado dado, bora pro episódio. Em um mundo onde nada mais se cria, apenas se copia, como diz o velho ditado, de tempos em tempos ressurgem os clássicos para serem contados ao público atual. A primeira e icônica versão Nosferatu, lançada em 1922, é considerada uma obra-prima. Já a versão de 1979, Nosferatu, Vampiro da Noite, que é dirigida por Werner Herzog, segue um ritmo considerado lento. Klaus Kinski, ator no papel principal, aborda no filme de Herzog temas como morte, doença e a solidão sem fim de um monstro. Agora vamos voltar ainda mais no passado para entender melhor a origem de Nosferatu. O ano é 1897 e o renomado escritor irlandês Bram Stoker lança o romance Drácula. O sucesso foi praticamente imediato. 25 anos depois, mesmo sem possuir os direitos autorais, Friedrich alterou o nome do vampiro Conde Drácula para Conjurlock, e os demais protagonistas dessa história. Foi mantida grande parte do enredo do livro e muitas outras ideias originais, como, por exemplo, um vampiro viajando de navio para um novo lar e o castelo em ruínas, localizado nas regiões montanhosas da República Tcheca. Bram Stoker faleceu em 1912, 10 anos antes do lançamento do filme, e Murnau não consultou Florence Balcombe, viúva do autor, que já sabia desta situação de plágio. Em 1925, Florence ganha um processo na justiça e o tribunal alemão impôs que todas as cópias do filme fossem queimadas por violarem os direitos autorais. Mas foi um pouco tarde demais, já que se faziam 3 anos que o filme estava viajando o mundo e foi impossível destruir todas as suas cópias. Drácula e Nosferatu apresentam muitas diferenças em suas histórias, mas ao longo das décadas, os cineastas as misturaram. Mas afinal de contas, antes de abordarmos suas diferenças, qual seria a origem dos nomes dos vampiros mais famosos do cinema? Vlad III, conhecido como Vlad, o Empalador, era um príncipe valaco que viveu no século XV e ficou famoso por sua crueldade. Seus métodos de tortura, especialmente o empalamento, o tornaram uma figura lendária e temida. Para quem não sabe o que significa o termo empalar, eu explico.
Durante as guerras, Vlad, ao matar o seu opositor, o empalava, ou seja, transpassava uma lança no seu corpo e pendurava-o para ficar exposto no campo de batalha. Ele repetia este ato a cada soldado inimigo morto para mostrar a todos a sua força e poder. A associação de Vlad III com o vampirismo surgiu séculos após sua morte, provavelmente devido a lendas e histórias populares que exageravam sua crueldade e o associavam a poderes sobrenaturais. No livro, Drácula é retratado como um nobre que vive na Transilvânia, que se alimenta de sangue humano e possui poderes sobrenaturais. A origem do nome Nosferatu também é romena e significa algo como não morto, ou aquele que não tem morada. É uma palavra composta por no, de não, e esfante, de santo, sugerindo uma criatura impura e amaldiçoada. Nosferatu carrega consigo um simbolismo mais amplo, representando não apenas o vampiro, mas também a morte, a decadência e o mal. Ambos os nomes evocam imagens de criaturas escuras e aterrorizantes, alimentadas por sangue e imunes à morte, e se tornaram sinônimos do vampiro na cultura popular. A adaptação de Nosferatu é um exemplo interessante da forma como as lendas e os mitos se transformam e evoluem ao longo do tempo, sendo adaptados e reinterpretados por diferentes culturas e artistas. A abordagem do conceito de vampirismo é uma das diferenças mais notáveis em ambas as histórias. As vítimas de Drácula não resistem ao seu efeito hipnotizante e sedutor, enquanto Nosferatu é uma criatura mais bestial e repulsiva. Quem é mordido por Drácula recebe a sua maldição e, posteriormente, se torna assim como ele, uma criatura da noite, sedenta por sangue, enquanto Conde Orlok apenas mata as suas presas. O vampiro de Stoker pode se expor ao sol e ter seus poderes enfraquecidos por isso, mas Orlok não pode nem pensar em transitar pela luz do dia. Existem inúmeras interpretações do personagem. O Conde Drácula Negro, lançado em 1972, um Drácula que luta artes marciais em 74 e um Drácula mais contemporâneo, também nesta mesma década, entre outros. Já a versão mais famosa, e a minha favorita, foi a do diretor Francis Ford Coppola, de 1992, Drácula de Bram Stoker. Um título sugestivo onde a adaptação se torna mais fiel à história original. Gary Oldman interpreta de forma única o conde mais temido da Transilvânia. Welcome to my home. And it's really of your own will and leave some of the happiness you bring. Ele, de forma impecável, traz o sotaque do leste europeu para dar ainda mais realismo ao personagem. Coppola traz a religião como ponto crucial da história, onde mostra a aversão a Deus pelo Conde Vlad. E ela é claramente explicada no longa, onde conseguimos entender seus motivos e até sentir um pouco de pena dele por conta da sua tragédia pessoal. Já na versão de Murnau e de Eggers, que é a atual, o Conde tem traços bestiais, garras e se descontrola ao sentir cheiro de sangue. Mas o que torna essa história tão atemporal? A resposta está na versatilidade do mito de Drácula. Ao longo dos anos, diversos cineastas reimaginaram o Conde de Bram Stoker, adaptando-o a diferentes épocas e culturas. Enquanto a versão de Werner Herzog explora a solidão e a melancolia do vampiro, a de Coppola buscou uma adaptação mais fiel ao romance original. Cada versão adiciona uma nova camada de complexidade ao personagem do vampiro. Embora compartilhem muitas características, Drácula e Nosferatu possuem personalidades distintas. Enquanto Drácula é frequentemente retratado como belo e sedutor, Nosferatu é uma criatura grotesca que causa repulsa. Além disso, as origens e os poderes de cada vampiro
também variam em suas diferentes adaptações. Há quem diga que a principal diferença entre eles é uma teoria da conspiração, onde se afirma que o vampiro alemão tem traços e fisionomia de rato, porque na época era uma alusão cruel e antissemita, onde os nazistas comparavam os judeus com roedores. A lenda de Drácula é um reflexo dos nossos medos mais profundos: a morte e a solidão. Ao mesmo tempo, o vampiro representa o desejo, a transgressão e a busca pela imortalidade. Essa dualidade complexa torna o personagem rico em detalhes e permite que cada cineasta o reinterprete à sua maneira. Com o recente lançamento de uma nova adaptação de Nosferatu, a lenda do vampiro continua mais viva do que nunca. É emocionante pensar em como essa história continuará a evoluir e a nos surpreender nas próximas décadas. Para você que ficou comigo até aqui, muito obrigado pela sua audiência. Redes sociais, o nosso projeto de financiamento coletivo no apoia.se e demais links estão aqui abaixo na descrição deste episódio. Te vejo em breve. Até a próxima.